Olá, bem-vindos ao TV Infância, programa que dá voz às crianças, discutindo os temas nas áreas da educação, da saúde e da cultura. E o nosso tema de hoje é um tema muito especial. A gente vai falar sobre a arte na vida da criança, a importância da arte na vida da criança. E para falar desse tema, nós temos uma pessoa aqui muito bacana, muito especial, que é a doutora Simone Carleto. A Simone, que é artista, pedagoga, mestre e doutora em artes cênicas pela PUC, pela Unesp. A Simone também foi atriz do Canhoto Laboratório de Artes da Representação desde 2001 até 2008. Concebeu e coordenou a Escola Viva de Artes Cênicas de Guarulhos, de 2005 a 2016. E também atuou como assessora de diversos grupos teatrais, como autora de ensaios e artigos nas áreas da pedagogia crítica e interpretação teatral. Simone, muito obrigada, currículo super aí vasto, né, para falar desse tema muito bacana, muito legal. Muito obrigada por ter aceito o convite do TV Infância. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, conversando com você e com vocês. Muito obrigada, é um programa super legal, que traz gente tão bacana, né? E você que está aí sempre lutando, né, pelas melhorias e pela pesquisa, né, na área de educação aqui na cidade. Obrigada. Eu que agradeço, muito bom. E para a gente começar a entrar nesse tema super gostoso, sensível, estético, artístico e maravilhoso, que é o campo, que é a área da artes, Simone, me fala um pouquinho sobre a sua trajetória como artista, no seu doutorado, como é que você traz assim essa questão da arte para a infância? Então, eu gosto muito de relacionar, né, a questão da arte à infância, porque eu comecei a experimentar, né, as linguagens artísticas já quando criança. Sim. Eu morava no SECAP e lá a gente tinha assim muitas oportunidades, né, porque naquela época, né, isso já Sim. faz muitos anos, não vou dizer quantos, né? Sim. Mas os condomínios, eles não eram cercados, né? E o SECAP, quem conhece sabe que é um conjunto habitacional que foi pensado, né, para que as pessoas pudessem conviver entre si. Então as crianças brincavam muito nas áreas comuns, no gramado. E daí a gente também produzia algumas coisas de teatro, de dança, né? Então eu fui bailarina, né, na adolescência, porque comecei a fazer balé desde criança lá no SECAP. E também a gente tinha alguns festivais culturais, né? Tinha uma pessoa chamada Marilu, ela organizava encontros culturais com as crianças. Então nós produzíamos dança, produzíamos cenas de teatro. Eu participei, comecei no teatro com um grupo de jovens, que era no Clube de Mães. O Clube de Mães era uma escola comunitária e minha mãe participou muito ativamente desse projeto. Então lá eu tive a oportunidade de fazer parte de um primeiro grupo de teatro que eu fiz parte. A Luísa Cordeiro, que é professora, já foi vereadora aqui na cidade, ela coordenava esse grupo, que era de jovens. Eu era criança, mas eu já fazia parte. Então eu comecei, né, no teatro comunitário, na dança ali comunitária, né, e depois, mais tarde, tive a oportunidade, né, de estudar isso na faculdade. Então eu nunca perdi esse olhar, né, da importância da arte, a importância da convivência, né, para o desenvolvimento humano. Muito bom. E eu decidi ser professora de artes também. De artes, né? Mas primeiro eu comecei na educação infantil, justamente porque eu descia com meus filhos para o parque para brincar e observava o quanto esse ambiente da brincadeira, do faz de conta, né, era importante para o desenvolvimento deles e de outras crianças, e foi aí que eu descobri a minha vocação. Nossa, que legal, hein? Então você começou a se encantar pela arte sendo na época de criança, digamos, sendo artista mirim, digamos assim, né? Sim. E tudo isso pela iniciativa de pessoas ali da comunidade. Isso faz muita falta hoje, né, Simone? Pensar na arte. Hoje, por exemplo, muitas escolas na aula de arte se preocupam muito com
tem que comprar tinta, tem que comprar pincel, tem que comprar... Claro que tudo isso é muito importante, mas a gente esquece de uma outra arte que está na relação com o outro, Sim. com os materiais que não precisam ser comprados, que Sim. está ali na natureza, não é? Sim. Muito bacana mesmo, muito legal. E aí na educação infantil você também tem um trabalho voltado para essa questão da arte. E o que é importante assim que você acha que precisa desenvolver dentro dessa proposta de tornar essa criança mais sensível, criativa, de uma forma que não seja, por exemplo, fora de uma atmosfera lúdica, né? Que isso é tão importante, a criança ter a oportunidade de expressar-se, né, a sua natureza artística, mas de uma forma prazerosa, gostosa, que eu acho que é assim que tem que ser, né? Sim. Bom, na minha pesquisa de doutorado e também pela minha vivência, né, no chamado chão da escola, né, Sim. já há 20 anos, o que eu observo e também eu pude observar muito como professora de arte, né, é que, embora as pessoas digam, né, que elas buscam desenvolver nas pessoas a criatividade, a expressividade, a autonomia, né, então qualquer escola que nós formos observar a missão, sempre vai estar lá, né? Formar cidadãos críticos, conscientes, né? O que acontece? O que acontece na realidade é uma ruptura com a infância, né? Isso você sabe muito bem, é a tua pesquisa, inclusive. Então, observar, né, como, por exemplo, o desenho da criança, ele é rompido para a entrada da escrita alfabética. Então, muitas vezes é um equívoco, porque justamente no processo chamado letramento, o que é importante, né? Como dizia Paulo Freire, a leitura do mundo precede a da palavra. Então, antes da criança ler as palavras, decodificar as palavras, ela já criou ali todo um sistema próprio de expressão, de símbolos a partir do desenho, né? De se colocar, de ler o mundo, isso muitas vezes é desconsiderado. Bom, nós podemos entrar em qualquer escola, se nós sairmos daqui agora, entrar na primeira escola que a gente quiser, a gente vai encontrar lá as crianças enfileiradas, uma atrás da outra. Então isso já perde a noção, né, de coletividade, a noção de estar junto, de convivência. De criar, né? De fazer, porque é tudo muito delegado, é tudo muito controlado, tudo muito orientado, tudo muito pronto. E eu acho que essa coisa do pronto está meio distante da arte, né? E eu penso também que há uma idealização, né, da questão da arte como prazer, e claro que ela traz isso, né, mas que todo o processo de construção de conhecimento, ele deve ser prazeroso. Exatamente. E é um prazer descobrir coisas novas, né? Tem uma autora que eu utilizo bastante, que é a Fay Gostrower, que ela é do universo das artes visuais, e ela defende que a necessidade de criar, a necessidade de dar forma, de transformar, né, a realidade, é uma necessidade humana independente da área. Então, a criatividade ela é necessária em toda e qualquer área. Portanto, o contato com as artes, né, que tem a ver com todo um contexto histórico, tem a ver com posicionamento crítico, posicionamento político, no sentido daquilo que diz respeito a todos, né? Na sociedade, isso é fundamental para toda e qualquer área na qual a pessoa vá atuar, ou seja, a capacidade de observar a realidade e intervir nela como sujeito. Então, as atividades artísticas com as possibilidades criativas, o contato com todo o legado, né, de artistas ao longo da história, o que foi produzido em determinados momentos históricos, né, é a chamada leitura das obras de arte, né? A fruição, né, assistir peças de teatro, aprender a construir também cenas, elaborar, né, a partir de técnicas e procedimentos específicos. Então, tudo isso vai dotando, né, as crianças de possibilidades diversas de olhar para a realidade e apreender do mundo, se colocando diante dele numa posição transformadora, né? Nossa, que lindo, viu, Simone? Você está falando, eu fico até emocionada, porque
Eu fico imaginando, você está falando, estou imaginando aqui uma escola assim na qual a arte tem essa importância, né? Ela é muito mais do que, né, um desenvolvimento, uma disciplina na escola. Sim. Ela é tão mais do que isso, né? Sim. E aí você disse uma coisa, a questão da descoberta, da criação. O próprio conceito de inteligência de Piaget tem muito a ver com a ideia de descobrir, sim, não é? Sim. O próprio conceito a relação de motivar para aprender, de motivar para aprender, para dar sentido e significado, tem a ver com algo que vem de dentro. E eu creio que a arte é algo que se deixar, ela vai partir de dentro para fora, né? Sim. E essa relação que vem de dentro para fora, que a criança traz, muitas vezes ela não é considerada no processo. Sim. E aí é onde a gente acaba perdendo a oportunidade de desenvolver muitos talentos, porque esquece que, para que essa arte toda, para que toda essa sensibilidade, essa criatividade aconteça, é necessário deixar a criança ser ela mesma, que é uma coisa que as escolas não fazem, às vezes até mesmo as pessoas de modo geral esquecem que a criança precisa ser ela mesma para que ela possa desenvolver o seu fazer com autonomia, a sua identidade, a sua inteligência, né? Então tem que dar essa oportunidade para que as crianças possam desenvolver. Agora, Simone, na sua tese de doutorado, você o que te chamou a atenção dos estudos, dos resultados que você teve em relação à questão da arte, em relação à questão da formação na infância? O que te chamou a atenção que você acha que é bacana a gente trazer aqui para esse programa também? Sim, obrigada. Na minha pesquisa, eu foquei a formação de atores e atrizes em escolas livres. Sim. Né? Então, eu conceituo a questão do livre como algo que não está dentro do ensino formal. Né? Então, eu pesquisei 3 locais e o que a gente observa hoje, há uma tendência muito forte na área da arte, não só, né, mas em outras áreas, a questão da autoria, né, a possibilidade dos seres trazerem o seu repertório, as suas referências, as suas vivências, né, tem toda essa questão do lugar de fala, ou seja, as pessoas que realmente podem falar de determinados assuntos por viverem na pele, né, então tudo isso traz para o universo específico, né, das artes, mais especificamente do teatro, no caso da minha pesquisa, essa conexão com a realidade. E aí o que a gente observa é que as experiências formativas em arte, elas são tão mais bem sucedidas, proveitosas, prazerosas e interessantes para o público, porque no caso do teatro, é uma arte que ela sobrevive no contato com o outro, né? Teatro significa lugar de onde se vê, lugar de onde se vê a realidade, mas lugar também de onde eu consigo ver o outro, consigo ter a troca, a partilha, né? Então, tanto quanto mais, né, essas experiências, né, no sentido daquilo que define o Larossa, né, a experiência como aquilo que nos acontece, que passa por nós, nos atravessa no sentido de transformar a nossa trajetória, né, como a gente está conversando aqui hoje, né, a gente não sai daqui do encontro, né, do mesmo modo. Então, quanto mais se acessa também essa capacidade da infância, que nós temos na infância, que é a capacidade de se colocar em situação, de se colocar no jogo, que é essa abertura para correr risco. E é difícil, né? E eu fico pensando que na escola isso não acontece, porque de certo modo nós adultos, não estamos tão dispostos assim a correr riscos com aquela turma, a correr riscos do imprevisível, né? Tem uma série na Netflix que se chama Merli, e é um professor de filosofia que ele entra em contato com uma sala de jovens e ali muitas coisas imprevistas acontecem simplesmente pelo fato de que ele começa a perguntar para aqueles estudantes o que eles pensam de determinados assuntos, eles vão se descobrindo, né? Então, trazer de volta essa capacidade que a criança tem de olhar o mundo com um olhar desinteressado,
com um olhar de novidade. Com o objetivo, né? Com alcançar alguma coisa em especial, mas se preocupar mesmo, deixar a criança despreocupada no sentido da palavra para que ela possa de fato criar a partir da lógica dela, né? A gente só vai para um breve intervalo bem rapidinho e volta daqui a pouco com esse assunto lindo e emocionante. Até já! Olá, de volta aqui com a Simone Carleto, essa super especialista, doutora pela PUC em arte cênica, super assim, especialista na área da arte, falando desse tema incrível aqui. E a gente está discutindo sobre a importância da arte na vida da criança, na formação da criança. A Simone trouxe essa ideia incrível aí de como que a arte tem o potencial de transformar, esse potencial de reinventar uma realidade, uma situação e favorecer aí uma proposta de vida para que a criança possa ser muito mais feliz e o contexto possa de fato favorecer a sua expectativa de ser criança. Simone, vamos então continuar com esse papo aqui. Então, antes do intervalo, você falava sobre a questão da arte no contexto, da arte na escola. Então, fala um pouquinho mais para nós, assim, na prática, vamos tentar trazer um pouco para a relação, o que poderia fazer na escola, em casa, porque muitas pessoas quando falam em arte, Simone, a arte tem a arte dramática, tem a plástica, tem tantas possibilidades da arte, mas as pessoas focam muito na arte do desenho, na escola, da pintura, depois vai findando o ensino fundamental, aí eles vão focando mais nas questões da arte relacionada a medidas, a traços. Fala um pouquinho na sua experiência, como você imagina que poderia ser diferente para de fato ter sentido para as crianças e para uma proposta escolar ou mesmo em casa, na vida cotidiana, enfim. Bom, essa questão do sentido que você toca é realmente o cerne da questão, né? Porque a nossa capacidade humana de criar e dar sentido, né, é o que faz com que cada vez mais pesquisas deem conta de que a arte ela precisa ser vista como uma área do conhecimento, né, como algo que fundamentalmente
arcabouço da história humana e também que possibilita o olhar crítico para todas as outras questões. Exatamente. A gente tem aí agora a Base Nacional Comum Curricular, que embora, por um lado, ela vá tolher boa parte do ensino de artes no ensino médio, por questões de trazer o ensino técnico e tal, técnica, algo né? nesse sentido. Por outro lado, na educação básica, a gente tem o desenvolvimento das habilidades como questões processuais e amplas, né? E aí tem a ver com o que a gente estava conversando aqui nos bastidores a respeito do Vygotsky, né? Então, considerar o repertório da criança e também considerar as relações dela como alguém que possa interferir no mundo, no presente, né? Porque muitas vezes a gente colocando a criança como a hospedeira do futuro, é roubada a sua infância. É isso mesmo, que é o que acontece, né? Então, por exemplo... Tem que dar conta aí de várias coisas, né? Essa criança tão pequena. A gente tem muitas experiências no Brasil inspiradas, por exemplo, na Escola da Ponte. A gente tem o projeto Âncora em Cotia, entre outros, né? Nas quais a arte é um pilar fundamental, né? De desenvolvimento global do indivíduo. E quando a gente pensa, né, como eu estava falando antes do intervalo, na educação pautada no livre, as pessoas podem pensar, imaginar, né, que é sem regra. Muito pelo contrário, é uma série de pressupostos que vão possibilitar, né, dentro das fundamentações, dentro das regras do jogo, né, o brincar, o prazer, a experiência, porque essa experiência ela tem que ser segura para quem dela participa no sentido emocional, né, no sentido ter segurança, exatamente, de possibilitar, de favorecer esse espaço que é um espaço físico e psicológico, né? De estar preparado, de deixar as crianças agirem, de ter toda uma organização também. Então não é algo solto, porque quando a gente fala, eu percebo muito a questão da arte, muito também na questão da valorização em relação à questão do brincar. O artista é alguém que não é sério, quem brinca é porque não é sério. Pelo contrário, se a gente observar, Simone, quem muda o mundo são as pessoas que não levam a vida tão dentro dessas caixinhas que se colocam nas escolas, né? Ou mesmo na sociedade. Quem muda o mundo são pessoas que fazem aquilo que tem sentido para elas. Não são as pessoas que fazem aquilo que dizem que tem que ser feito, não é verdade? É verdade, e nisso também está presente o sentido do artístico como algo muitas vezes imaginado, que é uma inspiração ou um dom que só algumas pessoas têm. É isso mesmo. E para a gente que trabalha com educação, para a gente que trabalha com educação, com arte e pedagogia, né, no meu caso, o que a gente entende é que toda e qualquer pessoa poderá desenvolver, né, a partir da sua predisposição a experimentar quaisquer coisas que para ela faça sentido e que ela queira, né? Então isso é que diferencia as oportunidades que uma criança vai ter na escola, né? Claro que tudo isso que você descreveu, né, do desenho geométrico, é muito ainda o resquício que é muito presente na maior parte das escolas, da chamada educação artística, né? Porque hoje a gente tem as formações específicas já, né? De acordo com os parâmetros curriculares, né? Que é um documento da década de 90, o referencial curricular para a educação infantil, que é da mesma década. A gente tem lá já as linguagens artísticas, a dança, o teatro, as artes visuais e a música, como especificidades. E as formações dos professores hoje, em nível de licenciatura, elas também são específicas. Porém, na escola, nas escolas, você não tem um profissional de cada área. Então, inevitavelmente, a pessoa vai atuar numa área ou outra e tem muito mais gente atuando, que foi formada nos cursos de educação artística, que é um curso também, que foi o curso que eu fiz na época, que é um curso de multilinguagens e que acaba na escola realmente sendo muito útil, porque
a gente precisa dar conta de uma série de possibilidades para as crianças e talvez aquele seja o único ano que elas possam experienciar, né? E aí, claro, eu sempre gostei muito de trazer o universo da brincadeira, no qual não há separação das linguagens, né? Então, se a gente pegar uma brincadeira tradicional, como a Linda Rosa Juvenil, então tem as personagens, tem a música, tem a questão plástica, né? Que pode ser ali explorada nesse brincar, né? E do mesmo modo, nas manifestações da cultura popular tradicional, nos folguedos brasileiros, né? No Bumba Meu Boi, por exemplo, você tem toda a parte cênica, a parte visual, né? A cultura está presente, a arte está presente, está impregnada aí na nossa cultura. No entanto, nós às vezes não nos damos conta da importância dela na nossa vida, né? Exato. E isso é fundamental, porque, Simone, a gente está falando aqui da relação, da importância da arte para a infância, mas tem muitas pesquisas que mostram que os profissionais hoje, atualmente, na vida adulta, enfim, nas grandes empresas, como a gente tem aí, não posso falar nomes, mas empresas, enfim, né, que se diferenciam justamente pela criatividade. Então, foi realizada uma pesquisa, um tempo atrás, e perguntaram para essas pessoas o que elas faziam como que era a infância delas. E elas brincavam e criavam muitas coisas, elas não tinham, elas não eram tão poldadas em relação à questão da criação. Então elas criavam situações, elas criavam coisas para brincar, elas criavam coisas para fazer, elas não tinham um único direcionamento, né? Assim, elas não eram totalmente direcionadas, elas eram orientadas, mas não direcionadas. Então essas pessoas hoje, elas são extremamente criativas, porque tem algumas empresas, dessas das quais eu estou me referindo, e claro que as pessoas já devem imaginar quais são, porque todo mundo acessa, mas que elas chegam para trabalhar e elas não têm nenhuma programação para trabalhar, porque elas têm que lidar com o aqui e agora. E esse aqui e agora que está acontecendo com essa realidade é que elas têm que lidar e dar conta disso. E haja criatividade, né? Para trabalhar com essa questão, né? Simone, a gente está quase acabando o nosso programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem que sai assim do seu coração, dos seus estudos, da sua pesquisa, para esse público incrível. Inclusive, quero aproveitar e mandar um super beijo aqui para o pessoal de Caraguatatuba. Tenho recebido várias mensagens de lá, que tem assistido o programa e que não perde todo sábado às 10h30. Então, um beijãozão para vocês. Simone, a palavra é sua. Bom, você tocou no ponto dessa mensagem, que é a gente poder olhar para o que está ao nosso redor e se dar conta, né? Isso mesmo. Se dar conta de uma árvore que está desabrochando. As árvores não são todas verdes, como a gente muitas vezes, né, pede para que as crianças pintem de verde, elas não são todas verdes. Se a gente olhar aí na rua, aqui na calçada, a gente vai ver que tem árvores de todas as cores. E essa escuta, né, que a gente possa escutar mais as crianças e realmente permitir que elas tragam o futuro no presente, né, porque elas trazem muitas ideias, muitas propostas e nos ensinam muito, né? E também que a gente possa entrar em contato com a nossa criança interior, aquela que nunca deixa de acreditar, nunca deixa de sonhar, e que a gente possa recuperar dentro da gente, com os outros que estão ao nosso lado, né, os nossos sonhos e construir o sonho junto, né? Retomando um pouco ou muito a ideia segundo a qual uma criança é responsabilidade de todos nós. Exatamente. A nossa realidade é responsabilidade de todos nós. E aí eu tive um prazer muito grande, o professor José Pacheco, que é um grande amigo, ele fez parte da minha banca de defesa do doutorado, e a pergunta que ele fez, que ecoa na gente até hoje, é: em que momento a gente deixa de ser artista? Muito legal, hein? Muito bom. E com essa pergunta aqui do nosso querido José Pacheco e da doutora Simone Carleto, uma pessoa especial, maravilhosa, a qual eu tenho o maior prazer de recebê-la aqui no TV Infância, nós encerramos o nosso programa de hoje. Em que momento nós deixamos de ser artistas? Até o próximo.